Paz do Senhor, irmãos! Estamos de volta, falando sobre um tema maravilhoso que é cura divina. Jesus cura sim, Deus cura sim. Nós só precisamos trilhar alguns caminhos para chegar a esse momento desse milagre tão precioso, tão esperado, que é a cura divina. Estamos falando de cura divina e abordando o assunto que é o que nós como cristãos devemos fazer enquanto estamos buscando a cura. Nós já falamos coisas muito boas, né? Falamos que nós precisamos entender que a demora de Deus em nos atender não é uma recusa dele, né? Nós precisamos entender que, em se tratando de um crente dedicado, o Senhor jamais abandona. Nós falamos que nós precisamos estar alegres, regozijai-vos sempre no Senhor. Se a cura vier agora ou se vier depois, se demorar, se for imediata, nós precisamos permanecer alegres. E agora nós vamos falar, o tema 10, o 10º caminho. Veja, se a cura não ocorre, devemos continuar e permanecer em Cristo, examinando a nós mesmos, né? Para ver que mudanças Deus quer fazer em nós. Veja, a palavra do Senhor diz lá em Filipenses que Paulo fez uma declaração tão importante, diz assim, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós precisamos permanecer em Cristo. A capacidade de viver de forma constante, triunfante, está acima das circunstâncias. Ela vem do poder de Cristo, ela flui dentro de nós. No entanto, esta capacidade ela não é nossa, ela vem de Deus, ela é gerada dentro de nós pelo Espírito Santo através do nosso reconhecimento de que somos dependentes de Cristo, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, posso todas as coisas naquele que me dá poder, que me capacita, que me habilita, né? Deus é maravilhoso. De Deus é que vem o poder capacitador. Então, se a cura não ocorre, nós precisamos continuar e permanecer nele, examinando ao mesmo tempo a nossa vida, para saber quais mudanças o Senhor quer fazer em nós, né? E eu vou te convidar para a gente ler João 15, do 1 ao 7, que diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós não pode dar fruto, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e
ardem. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e isso vos será feito. Amados irmãos, a videira, ela é usada frequentemente no Antigo Testamento como um símbolo de Israel. Mas, nessa ilustração, Jesus descreve a si mesmo como a videira verdadeira. E aqueles que se tornaram seus seguidores são descritos como as varas que estão ligadas à videira. Produzir frutos espirituais significa desenvolver um caráter piedoso, demonstrar exemplos piedosos, prestar um serviço eficaz e levar outros a Cristo. Deus age aqui como jardineiro. A palavra diz que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então Deus aqui age como um jardineiro, cuidando dos ramos, a fim de que nós possamos ser frutíferos. Veja, Jesus fala de duas categorias de ramos: os ramos infrutíferos e os ramos frutíferos. Os infrutíferos são ramos que param de produzir frutos. São aqueles que não têm mais a vida em si mesmos, a vida que vem da fé. O pai eventualmente corta essas varas. Isso significa que eles estão sendo separados de um relacionamento vivificante com Cristo e são inúteis quanto à produção dos frutos. Deus os julga e acaba por rejeitá-los. Outra categoria de ramos são os ramos frutíferos. Ramos que produzem frutos são aqueles que têm uma vida em virtude da sua fé e amor firmados, duradouros em Cristo. Essas varas que o Pai poda ou apara, elas crescem melhor e se tornam mais proveitosas. Deus retira das nossas vidas, que nós somos os ramos, qualquer coisa que possa roubar a nossa devoção a Cristo. Ele tira qualquer coisa que possa prejudicar a nossa ligação com Cristo, qualquer coisa que atrapalhe que nós sejamos vivificados em Cristo. E esse processo de poda, esse processo onde Jesus apara, tira ali as folhas secas, aqueles poda para que a gente possa crescer melhor, ele é desconfortável e doloroso. Mas, mesmo sendo doloroso, desconfortável, difícil de enfrentar, o resultado final é o doce fruto do caráter cristão que traz honra e glória a Jesus através de uma vida piedosa com testemunhos piedosos. Depois que uma pessoa aceita Cristo e é perdoada, ela recebe o dom da vida eterna, né? E assim, esse é o nosso alvo, né? Entrar no céu. Nós precisamos manter esse relacionamento pessoal com Cristo, que inclui o poder do Espírito Santo, para nós não perdermos a nossa salvação. E uma vez que esse poder nos é dado, um cristão, ele aceita, quando ele recebe, ele aceita a responsabilidade de permanecer espiritualmente conectado e dependente de Cristo. Os crentes somente têm a verdadeira vida enquanto a vida de Cristo fluir para eles, porque assim, ele é a videira, nós somos os ramos. Enquanto o ramo está ligado na videira, é injetado em nós vida, né? Jesus injeta vida em nós. A videira injeta vida nos ramos e nós permanecemos firmes com um relacionamento ativo e vital com Jesus. E as condições que nos mantêm ligados a Cristo incluem, um tempo gasto lendo e estudando a palavra de Deus, é vida para nós que somos ramos.
serve continuamente como um guia para as nossas ações, a Bíblia, nossa bússola. 2. Segunda condição que nos mantém ligados à videira, que é Cristo, a manutenção de um hábito positivo de oração, que nos envolve ouvir Jesus através da oração e receber forças dele. 3. Terceira condição que nos mantém ligados à videira, obedecer os seus mandamentos, o que demonstra o verdadeiro amor a Cristo e inclui amar uns aos outros. Quarta condição que nos mantém ligados à videira, manter nossa vida espiritual limpa, permanecendo na palavra de Deus, resistindo às tentações e seguindo as orientações do Espírito Santo. Jesus deu aos seus discípulos uma advertência solene, porém amorosa, do fato de ser possível, em uma última instância, que um verdadeiro cristão abandone a sua fé. Às vezes ele desfalece, né? A palavra do Senhor nos diz que a esperança demorada enfraquece o ânimo. E em momentos como esse, é possível que um cristão abandone sua fé, vire as costas para Jesus, não consiga permanecer em um relacionamento com Ele. Aqueles que assim agem são aqueles ramos que serão cortados e lançados no fogo, que aqui representa o fogo do inferno. O fato é que o nosso relacionamento com Jesus, ele não pode ser estático, ou seja, parado. Ou deve estar crescendo ou morrendo, ou deve estar sendo fortificado ou em declínio. Um relacionamento autêntico com Jesus deve estar continuamente progredindo e em desenvolvimento, visto que o Espírito de Deus vive no crente e compartilha a vida de Cristo com ele ou ela. Glórias a Jesus. Veja, esta ilustração da videira, ela nos ensina 3 importantes verdades. 1. Que nós precisamos permanecer dedicados a Cristo e não retirar-se do seu propósito e do seu cuidado. Ainda e outra, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade. Como ramos, como seguidores, nós precisamos estar continuamente mantendo a vida do nosso relacionamento com Cristo. Nós é que precisamos nos conectar com Ele. Nós é que precisamos dele. Jesus não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. A videira sobrevive sem os ramos, mas os ramos não sobrevivem se forem cortados da videira. Então nós é que precisamos estar vitalmente ligados à videira que é Cristo. Segunda ilustração. Nós precisamos permanecer em Cristo, na frutificação espiritual, na oração eficaz, em um alegre senso de realização. É o cumprir do id, né, do Senhor, é viver a palavra do Senhor, é orar, é permanecer nele, estar ligados, né? E a terceira ilustração, a terceira verdade ilustrada nessa parábola da videira é: as consequências de não permanecer em Cristo são a inutilidade. E se nós nos tornamos inúteis, nós somos removidos do relacionamento com Cristo e isso só vai trazer para nós destruição pessoal. Então, queridos, para encerrar esse tema tão gostoso que nós vivenciamos, eu preciso dizer que os recebimentos das respostas às nossas orações, ele está condicionado à nossa permanência pessoal em Cristo e em sua palavra. É impossível ter uma vida de oração espiritualmente produtiva sem crer, sem conhecer e sem viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Queridos, foi um prazer estar com vocês, foi um prazer ministrar esse estudo para vocês, né? E eu desejo do fundo do meu coração que a cura chegue no meu lar e chegue no teu lar. Então vamos crescer na graça, no conhecimento, na fé, na confiança, na esperança,
porque o dia determinado por Deus vai chegar para nós, amém? Ó, fica com Deus, um cheiro no seu coração, amém.